As atividades para serem entregues, a gente vai enviar escaneada ou responder por extenso o documento? Como é o... Então, já vou explicar como vai ser essa metodologia, porque como tem uma parte que é teórica e uma que vai ser prática, então cada atividade vai ter, digamos que digamos assim, uma técnica para entregar, né? Vou explicar já já, tá? Tranquilo. Bom, então por enquanto ficou claro esse plano de ensino, né? Vocês querem, bom, eu acho que essa distribuição de porcentagens é o que eu costumo utilizar, né? Mas se vocês querem depois ver isso, aí vocês falam, tá? Bom, o que mais eu posso dizer disso aqui do plano de ensino? Pré-requisitos, pues, olha, sistemas digitais, microcontroladores e microprocessadores, de alguma maneira é uma coisa que ajuda muito, né? Ter um bom desempenho nessa área é bom, porque você tem uma concepção do que é processamento de dados de um sistema sequencial e, obviamente, essa abordagem de arquitetura de microprocessador, ela é basicamente o CLP. O CLP não é mais que, digamos assim, de uma maneira bem sucinta, né? Digamos assim, bem leiga, a gente poderia dizer que o CLP é como se fosse um microcontrolador grande, né? Então, o que você entende de microcontrolador vai ser fundamental para você entender como trabalhar com o CLP. Com certeza vai ser uma ajuda muito grande, né? Esse conceito vai ser vai ser um suporte grande para entender a arquitetura de CLPs. Modelagem e controle de sistemas dinâmicos, pues, olha, isso aqui, evidentemente, também é importante. Você deve ter conceitos claros de resposta no domínio do tempo, o que é um retardo, um tempo morto, essas coisas, né? Isso com certeza bom, se fosse na prática, realmente seria muito interessante, né? Realmente seria uma coisa que você iria ver e teria que encarar e no laboratório iria ter que solucionar, e é o que acontece na indústria. Aqui, infelizmente, a gente vai ter sistemas que vão simular o comportamento de digamos assim, de um sistema mecânico, e aí você provavelmente não vai ver aquele retardo de tempo e você não vai ter que encarar, se sabe, na pele aquele problema, né? Então, muito provavelmente você não vai ver isso que eu esperaria que você observasse no laboratório. Mas eu coloco o requisito aqui porque de alguma maneira está implícito tudo isso aí, né? Sistemas lineares é basicamente o que, digamos assim, o que dá suporte ao entendimento, né, de sistemas, digamos assim, de certa gama baixa na indústria, né? Então, por isso eu coloquei ele aqui, tá? Bom, já falei do atendimento, então, certo, né? Bora falar agora do cronograma, já logo para amarrar isso com as datas, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu que dá para ver, né? Deixa eu ver se aí. Bom, então, como já falei, né? é, Todas as quintas é aula síncrona, todas as sextas aula assíncrona, né? Então, o que está em cinza é síncrona, né? O branco são as datas que equivalem às sextas-feiras, e vocês vão se ajustar ao que diz nesse cronograma. Então, por exemplo, próxima aula, que é síncrona, ou seja, amanhã vocês já vão me entregar uma atividade, mas essa atividade já vou explicar como é. A mesma coisa com a atividade número 2 e a número 3. E a avaliação, a soma dessas quatro coisas tem que ser 30%, que foi o que eu mostrei aqui na avaliação, né? Então, esse 30% da nota final vai ser a soma dessas quatro coisas: atividade número um, 2, 3 e a avaliação da fase um, certo? O conteúdo é de maneira sucinta isso aqui, né? Cada aula estou explicando aqui o que você vai ver, né? Mas não entrei muito em detalhes porque é uma disciplina que para mim sempre foi prática, então, a depender de como vocês vão progredindo, também vou colocando um assunto a mais, ou talvez vou ter que parar por aí e dar uma aprofundada maior em outras, então, mas a ideia é basicamente isso. Primeiro eu vou trabalhar com álgebra, um pouco de álgebra booleana, aplicada a sistemas de comando elétrico, arquitetura CLPs, posteriormente entro a falar um pouco das normas, né? Normas que regem, né, aquilo que significaria assim, linguagens de programação para CLPs, esquema de comando elétrico usando linguagem ladder, né? Sistemas pneumáticos e posteriormente o que seria a fusão de tudo isso em sistemas eletropneumáticos, certo? E aí terminaríamos a disciplina, tá? Bom, esse cronograma é basicamente está
já, digamos, pronto, não tem nenhum feriado aí, tá tudo de acordo com o calendário do IFBA e o calendário nacional, né? E estadual e tudo isso, né? Então não tem nenhum feriado, tá? Tá tudo certinho aí. É só vocês ficarem bem atentos a esse cronograma, tá? E pronto. Bom, então, com relação à plataforma, a plataforma que eu vou utilizar é essa aqui, o Schoology, né? Que eu estava falando. O Schoology, ela é, para os que não conhecem, é basicamente o que? Como se fosse uma, tipo assim, que é tipo o Swap, certo? Onde você compartilha as atividades com os estudantes, também a mesma coisa. Só que aqui, na verdade, não tem, ou melhor, ele tem mais, consegue ter mais recursos que o Swap, né? Então, eu consigo deixar para vocês programas, consigo aplicar avaliações por aqui, consigo aplicar atividades, né? Então, bom, inicialmente, o que que vai acontecer? Vocês vão entrar nesse site, o schoology.com, e você vai se cadastrar ou vai entrar em uma disciplina. Você vai procurar que disciplina? Vai procurar essa aqui, ó, com esse nome, certo? ENG 437, semestre 2021.2, né? Ele vai lhe pedir certamente o quê? Um código. Esse código é esse aqui, certo? Como eu sei que vocês estão aqui e tem um bate-papo aqui, um aplicativo de bate-papo embutido, embarcado aqui, eu vou copiar e colar aqui no aqui. Aí, caso vocês, se vocês já estão aqui, aproveitando, né, que já estão conectados à internet, vocês já podem entrar no Schoology e se cadastrar logo, né, nessa disciplina. Aí, o que que vocês vão encontrar aqui? Uma pasta de aulas, onde eu vou deixar arquivos esquemáticos ou até as notas de aula da aula de cada uma das aulas que estão no cronograma, né? Então, cada aula do cronograma vai aparecer aqui. Se tem slides, eu deixo aí. Se tem código, eu deixo aí. Tudo separado com o nome da aula, com o número da aula, melhor, para que você tenha uma correlação bem legal com o cronograma. A lista de exercícios, bom, aqui está, ó. A atividade número 1, que é para amanhã, já está aqui. A 2 está aqui, a 3 está aí. Então, já está pronto. Essa atividade número 1, você entra aqui. Eu não vou clicar aqui porque vai aparecer uma coisa que neste momento não vai ser legal, porque para mim apareceu de uma forma, para vocês vai aparecer de outra. Então, pode que eu termine confundindo vocês. Então, na verdade, vocês vão lá, dão clique aqui, certo? E vão entrar na atividade. É como se fosse uma pequena lista de exercícios, só que você faz aí e entrega por aí mesmo, certo? Então é bem tranquilo. Só tem uma tentativa, certo? Para fazer, tá? A atividade número 2, mesmo princípio, e a 3 também o mesmo princípio. Já a primeira avaliação, que seria a avaliação da fase 1, que mostrei aqui no cronograma, na aula número 10, ela vai aparecer em algum momento, vai aparecer por aqui, embaixo dessas pastas, vai aparecer avaliação fase 1 e vai funcionar do mesmo jeito. Você clica aí e vai aparecer alguma coisa. Quando for uma atividade que você vai desenvolver em um programa e vai me entregar, aqui vai aparecer um outro link que diga entrega da avaliação número 1, entrega da avaliação número 2, seja o caso, né? Vamos supor. Entendeu? Então, sempre vai aparecer tudo aqui bem explicado, certo? Então, se alguém está querendo saber sobre isso, aí está, certo? É dessa maneira que vai funcionar, certo? Vocês vão entregar tudo por aqui pelo Schoology, tá? Documentos da disciplina, caso vocês queiram baixar, aqui já está o plano de ensino, o cronograma que acabei de mostrar, alguns livros que eu acho interessantes. Esse aqui está em inglês, é um pouco mais aprofundado. Esse aqui está em português, mas ele consegue abranger muitas coisas que a gente vai falar também na disciplina, tá? Exercícios, tem muitos exercícios legais aqui também. E os programas, aqui está o Celiosoft da Schneider, é bom, é gratuito, é só instalar e pronto. O 3D Sim, ele não é gratuito, mas tem um jeito, eu estou mandando por aqui já o jeito e o programa. Aqui também a mesma coisa, o Easy PLC, gratuito, certo? Quando você instala o Easy PLC, ele instala automaticamente o Easy HMI, então já está tudo aí junto. E o KDE Sim em português, certo?
Todos esses programas são fáceis, você encontra lá, procura lá no Google, né, com o nome e você vai achar. Mas para evitar isso aí, já estou colocando aqui os 4 programas, é somente você instalar os 4 programas. Os 4 programas eu vou utilizar, certo? Bom, o que mais eu posso falar sobre isso? Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida até agora? Alguma coisa que queira me perguntar? Alguma outra coisa? Certo, certo. Tem gente que está dizendo que não. Tem certeza que está tudo claro? Ficou claro sobre a questão de como entregar as atividades? Tudo certo, né? Certo, só uma dúvida, professor. Você disse que a gente só tem uma tentativa. Essas tentativas têm limite de tempo? Como é que funciona Não, isso? não, não tem limite de tempo. Ela, você entra e você dedica o tempo que você precisar. Agora, quando for enviar, já foi, entendeu? Tipo, não vai ter uma Entendi. outra tentativa. Se você demorar, sei lá, 5 horas, tudo bem, você que sabe, mas, tipo assim, tem um detalhe, quando você demora muito tempo, vai que você deixa seu computador por aí em stand-by, e aí quando volte, a tela fechou. Pode acontecer isso, não sei, mas só para ter cuidado, é melhor procurar o tempo e o espaço apropriado para não correr o risco, né, de você perder digamos assim, sua oportunidade, né, sua chance de encaminhar. Só Já aconteceu comigo, já. isso, então é melhor fazer assim, tá? Certo. Professor, Diga, boa é, noite, diga. o... tem aqui, eu cliquei aqui na atividade 1. Aí tem aqui, o quiz vai aceitar submissões até sexta-feira, dia 13. Então a gente tem uma data limite para entregar. Sim, sim, porque aqui está no cronograma que eu mostrei para vocês aqui, inclusive, Certo. aparece que a data de entrega é o dia, por exemplo, a número 1 é para 13 de agosto, então eu sempre coloco até as 23h59 do dia, entendeu? Tipo, caso você teve problema, sei lá, no dia algum, eu já deixo para finalizar no último minuto do dia, entendeu? Então aí você Ok. vai ter, certo? O mesmo acontece com a número 2. Se você abrir lá, você vai ver que ela vai dizer que entrega até o dia 20 de agosto, né? Que é o que está aqui, né? Então, mesma coisa, com a número 3 vai aparecer lá até o dia 3 de setembro, até as 11h59 do 3 de setembro. É a mesma dinâmica, certo? Pronto. Bom, gente, então, por enquanto é isso, né? Então, tá claro, ficou claro tudo. Então, agora sim eu vou começar com os assuntos, né? Vamos começar com algumas coisas que são necessárias, né? Então, eu vou fechar aqui o cronograma, o plano de ensino, tá? E, bom, agora só falta. A ver, pronto. Então, a ver. Bom, então vamos fazer uma breve revisão, né, de conceitos assim formais. Eu não vou entrar em detalhes sobre álgebra booleana, tipo assim, em formalismos sobre de a teoria numérica, né, que fala sobre a álgebra booleana como tal, mas como é uma álgebra, né, as álgebras de por si estão se referindo a um conjunto numérico e algumas propriedades das operações associadas, né, a esse conjunto numérico, né. A gente vai trabalhar com um conjunto numérico em particular, que é o conjunto que somente está composto de dois elementos, né. Então, quando você tem um conjunto e sobre esse conjunto você tem umas operações, então você diz que tem uma álgebra, né? Essa álgebra vai ter por si só, né, algumas propriedades, aí essas propriedades vão definir, digamos assim, vão concretizar o que se conhece como grupos, corpos, anéis, tudo. A gente não vai utilizar isso, eu só estou tentando dar uma introdução, né, para não ficar muito aéreo com o que eu vou falar daqui a pouco, né? Eu estou tentando fazer um link, né? Então, assim, a gente vai trabalhar um conjunto numérico, né?
um conjunto, certo? Discreto, digamos assim, certo? Por que falo discreto? Porque esse conjunto pode ser, por exemplo, isso aqui, A e B. Né? Um conjunto discreto, ou seja, que eu posso associar números cardinais a eles, né? Aqui o número 1 ao elemento B, o número 2. Um outro conjunto discreto poderia ser o 0 ou 1, né? Outro conjunto discreto poderia ser o conjunto, sei lá, vamos dizer aqui o M, N e um asterisco, sei lá, né? Então, tipo assim, isso é um conjunto discreto, eu posso contabilizar. Então, de alguma maneira, eu poderia dizer que o conjunto dos números naturais é discreto também, né? Por quê? Porque eu posso associar um número inteiro a cada um dos números naturais. Não importa se estão ordenados ou desordenados, é um conjunto que eu posso associar com a característica discreto, né? Tipo, um conjunto discreto. Então, a gente vai trabalhar com conjuntos discretos, né? Bom, e partindo desse princípio, então a gente também vai trabalhar com álgebras, né? Essas álgebras podem ser de qualquer tipo. Eu posso ter uma álgebra. Alguém tem alguma, digamos assim, alguma familiaridade, sei lá, com algum tipo de álgebra? O que vocês entendem por álgebra? Pergunto. É uma pergunta para vocês. Alguém me pode dizer o que vocês entendem por álgebra? Aplicação de operações lógicas, matemáticas em cima dos elementos do conjunto, seria isso. Então, pronto. Alguém tem mais alguma outra opinião ou alguma outra ideia a respeito disso? É bom que vocês usem o microfone. Eu gosto de interagir porque, de alguma maneira, essa disciplina digamos assim, é decorrente de muita lógica, né? Só que a lógica chega um momento em que não é tão lógica no coloquial popular das pessoas, né? Tipo, as pessoas falam lógico, mas muitas vezes nem é tão lógico assim, né? Então, por que eu faço essa pergunta? Porque, tudo bem, vamos falar de álgebra, só que essa álgebra nos vai permitir fazer alguns, digamos assim, tratados formais de lógicas, de certas coisas que a gente espera que sejam lógicas, né? Então, quando eu pergunto de álgebra, vocês podem ter uma noção de, não, eu me lembro de álgebra lá quando a gente fazia, sei lá, operações matemáticas com números reais, por exemplo. Aí você fala, você associa álgebra aos números reais, aos números completos, números naturais, inteiros, etc., racionais, irracionais, né? E a gente costuma falar, álgebra, pronto. Primeiro, tem gente que só se lembra que, tipo, essas coisas de produtos notáveis, tudo essas coisas, né? Técnicas de solução de polinômios, etc., né? De equações lineares, polinomiais, etc. Mas isso aí, propriamente dito, não é álgebra, né? Álgebra é um conceito um pouco mais sólido, né? Está se referindo a operações aplicadas sobre um conjunto numérico, certo? Então, por exemplo, se eu digo assim, vamos supor aqui, então, vamos pensar, pensar sobre isso, só que falando da seguinte maneira, vamos aprender fazendo também, né? Uma coisa que eu não falei no começo da disciplina é isso aí. Essa disciplina, para mim, sempre foi mais é muito mais proveitosa quando a gente trabalha com problemas, né? Problemas que vão levar você a um aprendizado, né? Mas essa introdução aqui, certamente, o que eu quero fazer é, tipo, colocar um formalismo que você por muito tempo deve ter aprendido, mas nunca, de pronto, você aplicou em problemas que, de certa maneira, são complexos e você se esquece que podem ser, talvez, simples, né? Então, por exemplo, quando não fala de álgebra, a gente fala de um conjunto, né? Certo? Esse conjunto pode ser discreto ou não, né? Poderíamos ter aqui, por exemplo, o conjunto dos números naturais, poderíamos ter um outro conjunto aqui que seria o dos números irracionais, perdão, racionais. Por aqui, um outro conjunto, o conjunto dos números inteiros, né? E por aí vai, né? Só que a questão aí seria o quê? Quais são as operações que eu posso utilizar nos números inteiros, né? Então, existem operações como a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, por dizer assim, certo? Beleza. Só que essas operações,
tem, digamos assim, de maneira, vou falar coloquialmente, algumas restrições que são definidas por operações, por propriedades entre essas operações, né? Então, por exemplo, somar. Se eu falo assim, esse conjunto dos números naturais, ele tem que ter a propriedade, sei lá, vamos dizer aqui, comutativa. Então, a soma é comutativa nos números naturais, até evidentemente né? Então, tipo, 1 mais 2 é o mesmo que 2 mais 1, né? Então, certo, é comutativo. A soma dos números naturais é um número natural? Sim, né? Então, ela é clausurativa, né? E temos também outra propriedade, é a distributiva de quem? Da multiplicação sobre a soma. Então, temos outra propriedade. Então, se a gente pega essas propriedades, junta com as operações em um conjunto numérico, então a gente diz que é uma álgebra. Então, a gente teria uma álgebra sempre que a gente tem três coisas: um conjunto, umas operações e umas propriedades que regem aquelas operações. Então, temos que ter um conjunto, né? Temos que ter umas operações e temos que ter também umas propriedades, né? Então, de alguma maneira, essas três coisas nos ajudam a, digamos assim, a encontrar de uma maneira sistemática uma álgebra. E por que eu falo disso? Porque, por exemplo, nos números racionais, né? Você pode fazer uma soma, pode subtrair, multiplicar, dividir, certo? Mas se você colocar certas condições que estão definidas pelas propriedades, ela pode deixar de ser uma álgebra, né? O mesmo acontece com números naturais. Por exemplo, eu posso subtrair? Posso, mas se eu subtraio 1 menos 2, isso aqui já não pertence aos números naturais, pertence aos números inteiros. Então, essa subtração não existe, ou melhor, não pertence aos números naturais. Então, vai ter que ter uma propriedade e uma restrição, e essa restrição define a existência do conjunto dos números naturais, né? Então, basicamente é isso, né? Então, sabemos que uma álgebra, de alguma maneira, se reduz sistematicamente a essas três coisas, né? E agora, que tipo de conjunto e álgebra a gente vai trabalhar nessa disciplina? A gente vai trabalhar com um conjunto discreto, que está composto de dois elementos. Esses dois elementos são quem? 0 e 1. Todo mundo costuma, né, falar 0 e 1 porque de certa maneira vocês já devem ter trabalhado com o sistema numérico binário, né, que é o 0 e o 1, mas que na verdade é binário, vem de 2, não necessariamente de 0 e 1. Então, esse conjunto aqui A, B, ele também é binário. Esse aqui é binário, eu posso colocar aqui, sei lá, um quadrado e aqui uma cruz, e isso aqui também é binário. Então, quando a gente começa essa disciplina, o que eu quero realmente formalizar é que a gente vai trabalhar com um conjunto binário, certo? Um conjunto binário que significa nada mais que um conjunto de apenas dois elementos, né? Então, a gente pode colocar ele assim, ó, tipo 1 e 0. O clássico, né? Um jeito de escrever isso. Ou também pode ser uma palavra que represente um elemento, que seja on, e outra palavra off, tá? Ou também podemos colocar, sei lá, não sei, vamos supor aqui NA, NF, normalmente aberto, normalmente fechado. Ou a gente pode colocar também símbolos, né? Que é uma coisa também que a gente vai, digamos, utilizar, tipo esse simbolinho aqui, ó, né? E tanto faz, né? E por aí vai. O fato é que a única coisa que esses conjuntos têm em comum é que cada um deles tem dois elementos, então são conjuntos binários. Então a gente vai trabalhar com um conjunto discreto, que pode ser contabilizado, e que apenas tem dois elementos. Beleza. Agora, a álgebra que a gente vai utilizar para trabalhar isso aí é uma álgebra bem conhecida, que é a álgebra booleana, tá? De George Boole, matemático aí, que ele propôs o que? Digamos, as propriedades de uma álgebra que só trabalha com dois elementos. Então, a álgebra booleana, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa álgebra e o objetivo dela vai ser o quê?
Pues como já sabemos, uma álgebra é o quê? Um conjunto, que é binário, que é esse aí, um conjunto de operações que vocês já devem ter visto por aí em sistemas digitais, em algum momento vocês já devem ter visto isso em lógica, em programação, sei lá, e as propriedades, que são, digamos, de alguma maneira básicas, mas a gente pode estudar ela um pouco a mais para encontrar axiomas e técnicas que nos podem permitir, de alguma maneira, solucionar problemas que são discretos, que são certamente o que obedecem a estados binários, né? Então, o que que eu quero dizer com isso aqui? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um sistema, veja se aqui tem outra cor, aqui, ó. Então, imaginemos que eu tenho, por exemplo, isso aqui, né? Uma chave, e aqui eu tenho a lâmpada, certo? Essa chave aqui, ela possui dois estados, né? Um, que seria o off, quando ela está aberta, e um on, quando ela estiver fechada. Então, essa chave, ela obedece a quê? A um, a dois estados que eu posso, digamos assim, acoplar ou coletar em um único conjunto, e um conjunto que certamente vai ser o quê? Binário. Então, essa chave, ela possui um comportamento que pode ser descrito por uma álgebra booleana. Ou ela e a interação de outras chaves também pode ser descritas através de uma álgebra booleana. Então, de alguma maneira, e sendo, digamos assim, um pouco mais coerentes com esse exemplo aqui, isso aqui, essa seria uma lâmpada, aqui seria uma fonte, né? Vamos colocar aí, certo? Então, de alguma maneira, eu posso dizer o seguinte, que ele, se eu vou chamar essa chave de S, vamos colocar S aqui, então, ele é igual a S. O que significa isso? Que a lâmpada vai ter um estado lógico igual ao estado lógico da digamos assim, da chave, né? Então, o que significa isso aqui? Ah, não, tem gente que já logo de cara vai dizer, ah, então se aqui é zero, porque já associam o zero com desligar. Isso já é coisa muito pessoal, porque eu posso colocar on, posso colocar off, posso dar o nome que quiser a cada um dos estados, né? Eu botei aqui on para ligar, off para desligar, porque a gente tem essa, tipo assim, essa lógica já do senso comum, né? De que on é ligado e off é desligado, mas isso não significa que tem que ser assim, ninguém diz que tem que ser assim, né? Na verdade, o que vai definir isso é você e como você vai dar significado a esses eventos, né? Então, uma palavra nova que está aparecendo aqui agora é evento. E isso nos leva a pensar o que, que seria um evento, então. Um evento é um acontecimento, mas tem que estar dentro do conjunto binário. Então, por exemplo, NA é um evento, NF é um evento, NC está dentro desse conjunto? Não, então não é um evento, certo? Então não está aí, não é um evento. Então, analisando essa estrutura aqui, L teria o mesmo estado que esse, em outras palavras, se esse está aberto, a lâmpada não estaria aberta, mas nesse caso, por ser um circuito elétrico, o fato da lâmpada estar aberta significa que, perdão, o fato da chave estar aberta significa que a lâmpada está desligada, certo? Então, eu posso associar o estado off com o estado off também da lâmpada, né? Então, eu posso fazer uma igualdade. Então, isso significa o quê? Que se esse é on, a lâmpada estará também ligada, on. Se esse está aberto, ou seja, off, então ele também estará em off, ou seja, a lâmpada estará desligada. Essa é uma equação booleana simples, né? Já logo para a gente estar introduzindo no conceito, né? Então, imaginemos agora o que, que seria um caso um pouco não tão trivial, né? Um caso um pouco mais elaborado. Então, por exemplo, vejamos aqui um outro exemplo, né? Que seria isso. Então, por exemplo, imaginemos isso aqui, né? Uma outra chave, né? E aqui eu vou ligar a lâmpada, certo? Aqui vou ter esse 1 e aqui esse 2. E aqui
a fonte e aqui a lâmpada. Olhando isso aqui, que temos então? A lâmpada, ela vai ligar se eu ligo qualquer uma das duas chaves, se eu aciono qualquer uma das chaves, né? Então, isso seria o mesmo que S1 ou S2, né? O que significa ou? É uma disjunção, né? Uma disjunção, né? Uma disjunção é uma operação lógica, certo? Onde o resultado da operação é se pelo menos um dos, digamos assim, dos operandos é igual a 1, certo? Então, vamos lá. O que seria isso? Uma disjunção seria, nesse caso, S1 ou S2. Se S1 vale 1, então já automaticamente ele liga, né? Se S2 for igual a 1, ele também liga. E se as duas são iguais a 1, pues também vai ligar, né? Então, esse seria como, digamos, eu acho que esse exemplo aqui é bem clássico, né, para entender essa lógica aí, mas o que a mim me interessa aqui não é repetir uma coisa que vocês podem já ter visto. Realmente, na verdade, o que a gente vai fazer é transformar isso aqui de acordo à álgebra booleana. A álgebra booleana utiliza isso aqui, ó. Ou é o mesmo que, bom, vocês já devem ter visto em lógica, isso aqui é o mesmo que esse simbolinho, só que a gente vai utilizar o símbolo de soma. Só que para a gente, soma nessa disciplina não vai ser soma aritmética, vai ser uma soma que na verdade representa, na verdade, que esse símbolo aqui, que é o símbolo de disjunção, certo? Então aí seria uma disjunção, né? Agora imaginemos esse outro exemplo aqui, ó. Eu vou ter a mesma fonte, né? Eu vou colocar aqui uma chave, uma outra chave aqui em série, e aí já sabemos o que vai acontecer, né? A lâmpada só vai ligar se as duas chaves estiverem acionadas simultaneamente, né? Esse simultaneamente, em outras palavras, é o quê? Uma conjunção, né? Que é, digamos assim, é o caso mais forte do exemplo anterior, né? Eu vou ter que ter as duas ligadas para que isso aqui, a lâmpada ligue, né? As duas chaves têm que estar acionadas para eu acionar, ligar a lâmpada, né? Então aqui teríamos o quê? Botemos aqui uma L igual a S1 e S2. Só que isso aqui é o quê? Uma conjunção, certo? Essa conjunção, então, seria E, que é o mesmo que, em lógica, esse simbolinho aqui, né? Deixa eu ver, acho que eu escrevi. Não, 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 não. Aqui, em lógica, na verdade, é ao contrário. O ou é assim e o e é assim, certo? Que mais? E a gente aqui não vai utilizar esse símbolo, porque quando as operações ou as equações começam a ficar um pouco mais complexas, esse símbolo se torna um pouco incômodo, né? Então a gente vai utilizar uma coisa que a gente já costuma utilizar, que é o ponto da multiplicação, né? E vocês já devem ter utilizado isso, não sei, pergunto, vocês já tiveram alguma ligação com a álgebra booleana, por exemplo, não sei, a ver, em eletrônica digital, alguma coisa assim? Pergunto. Eletrônica Sim, digital. sim. Sistemas Pronto, digitais, eletrônica digital. pronto. Então, ótimo. Então, isso é bom porque então vocês já têm familiarização com essas coisas, então eu só estou aqui revisando isso, tá? Bom, então aí está, ó. A conjunção seria isso e aqui seria o quê? Pois ele somente iria ser acionado se as duas chaves, perdão, ele somente iria acender se as duas chaves forem acionadas, né? E aí estaria isso. Mas então, já que vocês têm uma familiarização, eu vou colocar aqui L seria igual a S1 mais S2 aqui, e aqui seria L igual a S1 vezes S2, né? Então seria a lógica. Então pronto, isso aqui seria uma expressão booleana, né? Para um caso de disjunção e aqui uma expressão booleana para um caso de conjunção. E a negação seria o que nesse caso, né? Como seria a negação nesse caso, né? A negação, então, exemplo, né? Nesse caso
Seria basicamente o que? Eu vou colocar aqui também a maneira de circuito, como para não deixar, né? Vou colocar assim, né? Acho que está ficando muito estranho, mas bom, a ideia é essa. Ó, é como se eu tivesse uma mesma chave, só que quando eu pressiono ela, ela abre, né? Quando eu não pressionar, ela está fechada. Então é como se fosse uma negação, né? Então L vai ser igual a, vou colocar aqui esse, só que negado, com uma barra na parte superior, só que às vezes também é não, né? Ou negação é o mesmo que esse simbolinho, né? Mesmo assim, estou usando aqui sem querer uma redundância aqui, né? Mas a ideia é isso aqui, ó. Esse símbolo aqui, ou o símbolo que a gente está utilizando aqui é uma barra em negação, né? Certo? Então aqui seria isso, né? Uma negação. Pronto. Bom, essas seriam como as três operações básicas e com elas você construi qualquer outra operação booleana um pouco mais evoluída ou um pouco mais criteriosa, como por exemplo o XOR, né? Sabemos que é a operação, bom, a operação XOR ou disjunção exclusiva, né? A disjunção exclusiva, né? Porque a disjunção exclusiva, como o nome indica, é uma disjunção que exclui casos que são iguais, né? Então, por exemplo, eu vou ter L igual a S1, disjunção exclusiva com S2, né? Que mais? Teríamos a negação da disjunção exclusiva, que seria isso aqui negado, tudo negado. Então, aqui já podemos já logo ir formalizando e lembrando de mais coisas, né? Então, por exemplo, vamos lá. Então, só para que oração? Já tem tempo ainda. Então, vejamos aqui. Vamos chamar então a operação. Vamos ter A, né? Vamos ter B, dois operandos, né? Exemplo, né? Também. Temos dois operandos, né? E vamos relacionar eles a partir das possibilidades, né? E o resultado, né? Então, vamos colocar aqui A, B e vamos colocar aqui A disjunção B. Aqui vamos colocar A, B, que seria a conjunção, A negado, né? B negado, né? Vamos colocar, que mais? Bom, vamos deixar por aí que são as básicas, né? Então aqui teria 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, né? Aqui vai dar quanto? 0 ou 0. As duas chaves estão abertas, então obviamente a lâmpada não vai ligar. Ou, no mesmo caso, a gente pode dizer por lógica, usando os conceitos que vocês já têm de lógica, né? Disjunção de zero, de estado lógico zero, ou disjunção lógica de off com off, vai dar o que? Off, ou zero, né? Aqui daria 1, certo? Aqui daria 1 e aqui daria 1 também. Qual a regra que poderia reduzir, ou em palavras, para que poderia, digamos assim, simplificar o significado da disjunção? Que o resultado vale 1 se pelo menos um dos operandos é 1. Já na conjunção seria o quê? Ela vale 1 se todos os operandos valem 1. Né? Então, um é pelo menos e o outro é todos. Então, o mais exigente sempre vai ser a conjunção, né? Então, essa seria como a diferenciação, né? Aqui a conjunção 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, porque a condição é clara, se todos são iguais a 1, né? Então aqui também não são todos e aqui todos, então aqui é 1. Já a negação, pues seria o que? A negado é 1, aqui vai dar 1, aqui 0 e aqui 0. Aqui vai dar 0, perdão. Aqui vai dar
aqui vai dar que B é 1, 0, 1 e 0. Pronto, né? Bom, e com isso aí, então, a gente tem, digamos, uma tabela, é verdade, né? Tabela lógica aqui sobre, digamos, esses, as 4 possíveis combinações de estados, né? Existentes. E pronto, né? Mas por que que eu estou fazendo isso? Espero que isso seja familiar, né? Mas isso aqui, na verdade, é para eu tentar chegar a uma expressão lógica aqui da disjunção exclusiva, né? Lembramos que a disjunção exclusiva seria o quê? Então, vamos aqui. Vamos colocar aqui a disjunção exclusiva B, que seria o quê? 0 e 0 é 0. 0 e 1, nesse caso, 0. E disjunção exclusiva com 1 vai dar 1. 1 disjunção exclusiva com 0 vai dar 1. E 1 disjunção exclusiva com 1 teria que dar 1 se fosse uma disjunção, né? Mas como é exclusiva, ela não permite que mais de um elemento seja igual a 1. Então, aqui também é 0. Ah, mas como que a gente chegou a isso? Então, é simples. Vou colocar aqui uma outra cor, né? Vamos pegar essa coluna aqui, né? E vamos pegar essa coluna aqui, né? Essa coluna aqui, certo? E vamos ver em que momento ela vale 1. Aqui, ó, aqui e aqui. Então, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que essa coluna aqui equivale a dizer, né, que A disjunção exclusiva B é igual A negado vezes B, né? Ou, por que ou? Porque como estou falando justamente que ela vai ser 1 nesse momento aqui, ou nesse momento aqui. Então, como é uma ou, então eu vou colocar aqui um mais. Ou qual é o seguinte caso em que pode dar 1? Quando A vezes B negado. Então, a disjunção exclusiva é o mesmo que essa expressão booleana aqui. Então, já temos uma própria. Então, basicamente, estou lembrando, né? Isso aqui é uma revisão. Então, isso aqui é como se fosse o quê? O equivalente com expressões, com operações básicas, né? A gente fala, utiliza esse símbolo aqui para se referir a uma instrução lógica, que é a disjunção exclusiva, mas a gente sabe que isso é o mesmo que isso aqui, né? É escrito somente usando as 3 operações básicas, que são AND, negação e disjunção. AND é conjunção, né? Conjunção, disjunção e negação, né? Que mais? Bom, já poderíamos ter um outro caso, né? O caso da disjunção negada, né? Vamos fazer aqui do lado, então. Teríamos A, disjunção B, negado, né? Então, teríamos a negação disso aqui seria 1, né? Seria 0, 0 e 1. Em que momentos ela vai dar 1? Então, mais uma vez, a disjunção negada vai dar igual a 1 em esse caso e nesse caso. Só que esse caso está associado com quem? Vamos aqui colocar uma outra cor. Está associado com isso aqui, que por sua vez equivale a esse caso e esse caso aqui, né? Então, seria isso aqui, né? Seria A negado, B negado, certo? A negado, B negado, ou, esse outro caso aqui embaixo, né? Ou AB, né? Então, quer dizer que, já olhando isso aqui claramente, a gente, basicamente, só para entender mais ou menos como é que a gente vai raciocinando, né, e tal, porque esse tipo de raciocínio a gente vai precisar, provavelmente, né, em algum momento você vai precisar, aí você vê que isso aqui é isso negado, ou a negação de 2 vezes isso aqui é o mesmo que isso aqui. Vamos lá, eu estou dizendo o quê? Que isso aqui, né, é o mesmo que isso aqui. Todo mundo concorda? Porque se eu pego uma coisa e nego 2 vezes, é a mesma coisa. Então, eu posso dizer que isso aqui é válido. Então, eu sei que isso aqui é A negado, B, mais AB negado. Isso é desse lado. E isso do outro lado vai ser o quê?
vai ser A, B, mais A negado, B, que já está contando uma negação, tudo negado. Né? Então, como de alguma maneira essas expressões, esse tipo de jogo aqui com algumas, digamos assim, coisas que a gente já sabe, ou que vocês já sabem, pois com certeza vai ajudar muito na hora de simplificar. Então, aí eu já falei uma palavra-chave, simplificar. O que que a gente vai fazer na automação, pelo menos daqui para adiante? Modelar sistemas. Ou como vou juntar as palavras agora? Eu já falei várias palavras-chave. Falei conjunto, falei eventos, falei álgebra booleana, para ser mais específico, certo? E agora falei simplificar. Então, nessa disciplina, o que a gente vai fazer é o que? Utilizar álgebra booleana para modelar sistemas discretos, ou melhor, sistemas a eventos discretos, e finalmente simplificá-los. Simplificá-los seria o quê? Pegar todas esas álgebras booleanas que van a ser un poco más complejas do que isso. Aqui me refiro, completas me quero dizer o quê? Várias equações, né, para um sistema, né, porque depois eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, né, de várias equações, né, mas basicamente isso, na disciplina a gente vai ter o quê? Um sistema, certo? A gente vai ter sistemas, né, então vou colocar aqui a maneira de, um pouco mais explicado aqui, vou colocar uma caixa. Aliás, espera aí. Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter um sistema que vai ter um conjunto de entradas, né? Eu vou ter um conjunto de entradas e eu vou ter sempre um conjunto de saídas, né? Quantas entradas, quantas saídas, isso já vai depender do problema, da situação. Aqui dentro eu tenho o quê? A caixa preta, né? Conceito de caixa preta naquela abordagem sistêmica de abordar os problemas, né? E o que eu quero então, com essa disciplina? O que eu quero é que você proponha sempre a solução que está dentro dessa caixa preta. E para isso, então, a gente vai precisar de quê? De um conjunto, né? Então, eu vou colocar aqui, a gente vai ter nessa caixa preta, vai ter, digamos assim, os seguintes conceitos, né, envolvidos, né? Então, vamos ter um conjunto de eventos, conjunto de eventos, né? Porque, o que significa um evento, então? Por exemplo, uma chave que liga e desliga, isso é um evento. É uma esteira que é acionada e ligada e desligada, né? Um motor que gira num sentido, gira no outro. São eventos, né? Então, eventos podem ser de qualquer tipo. Um carro que vai e volta, pronto, né? Sempre isso. E observe que tudo que estou falando tem dois estados. Vai, volta. Motor gira em sentido horário, anti-horário. Que mais? Tipo, uma chave liga, abre e fecha, né? Uma lâmpada liga e desliga. Então, tudo aqui, ó, conjunto de eventos, certo? Só que são eventos sempre binários. A outra coisa que a gente vai ter dentro dessa caixa preta é a álgebra, né? Então, a gente vai ter uma álgebra associada a isso, né? A outra coisa que a gente vai ter o quê? Um conjunto de operações, né? Obviamente, quando eu falo álgebra, já sabe que estamos falando implicitamente de operações. Mas por que eu estou ressaltando aqui essas operações? Operações. Por quê? Porque a gente não vai se conformar apenas com as operações. A gente vai ter que se preocupar com uma outra coisa, o custo computacional. Porque, bom, se vocês já pegaram micros, a gente sabe que a gente faz programas para, de certa maneira, não consumir muito, né, a memória, né? E, de certa maneira, também o microprocessador. Então, por que que eu estou falando de operações separado aqui? Porque essas operações vão ser decorrentes da álgebra. Mas, muitas vezes, o fato de você ter operações muito complexas ou cada vez mais robustas torna o custo computacional maior. Então, é aí onde entra o trabalho da gente, que é simplificar. E, para isso, a gente vai utilizar os formalismos matemáticos, que são justamente todos esses axiomas e coisas que você já viu em algum momento em disciplinas anteriores, né? Que, por exemplo, vamos lá, se eu ver isso aqui, alguém se lembra que tem um teorema chamado Teorema de Morgan? Alguém já lembra ou ouviu falar? Bom, o Teorema de Morgan diz o quê?
de maneira, digamos assim, estou só lembrando de coisas, né? Então, o teorema de Morgan disse o quê? Se eu tenho teorema, eu acho que escrevi errado aqui. Professor, a propósito, nessa equação simplificada não teria que ter um negado ali no B, não? Onde, perdão? Ah, Nessa, foi mal, é isso mesmo. Sim, sim, já sei onde, é, já vi aqui que você me passou. Obrigado aqui, ó. Pronto, tranquilo. isso. Teorema de Morgan, certo? Que disse o quê? O que diz esse teorema? Se eu tenho M, vamos assumir duas variáveis, M mais N, né? Negado é o mesmo que M negado vezes N negado. E se eu tenho M vezes N, é o mesmo que M negado mais N negado. Teorema de Morgan. Então, se eu aplicasse isso aqui, eu poderia, né? Poderia fazer o quê? AB negado vezes AB negado, negado e negado, certo? E aqui ainda dá para aplicar ainda o teorema de Morgan e por aí vai, e talvez a gente chegue aonde? A essa expressão aqui. E aí a gente termina conferindo que são iguais. Então, a álgebra booleana é concisa, certo? Por quê? Porque tem as propriedades e essas suas operações nos permitem realmente chegar a igualdades. Então, isso, de alguma maneira, para nós, de maneira sistemática, comprova que ela é uma álgebra sólida, né? Como muitas álgebras e como tem que ser, né? Então, bom, mas então, só para, como eu estou fazendo uma introdução, né, na disciplina, então, é isso aqui o objetivo da gente, pelo menos por algumas aulas, vai ser esse aqui. Opa. Algumas aulas vai ser isso aqui, né? Certo? Bom, e como é que a gente, digamos assim, entra em matéria com isso? Pergunto, tá tudo certo com relação a essa questão aqui da álgebra? Eu sei lá, eu acho que seria uma boa que vocês, já que estão vendo que eu vou trabalhar com isso, pelo menos por um bom. Aliás, daqui para frente a gente vai utilizar muito isso aqui, né? Porque de alguma maneira, para você fazer um programa, você vai precisar de alguma condição. Aqui, aqui eu fiz uns exemplos bem básicos, né, com lâmpadas, mas a gente vai encontrar, digamos, problemas cada vez mais exigentes, né? Quando já coloca um motor, um transformador, sei lá, uma válvula pneumática, ou não sei o que seja. Aí você vai ter vários estados, não vai ter somente A e B, vai ter A, B, C, D, etc. Então, assim, para não para deixar bem claro o que eu quero que vocês façam de antemão, é que vocês já comecem a ver essa questão de simplificar expressões, digamos assim, booleanas, né? Então, vou fazer aqui alguns exemplos, vou fazer dois exemplos para não perder o tempo aqui e me passar com o horário, mas eu vou fazer alguns exemplos só para que vocês entendam o que eu quero revisar, né? Que vai ser fundamental para os próximos assuntos, né? Próximas aulas. Alguém está falando aqui, só que eu não estou enxergando porque estou com alguém falou aqui. Ah, tá. Certo. O que que eu ia falar? Então, sim, um exemplo aqui, deixa eu ver que eu já tinha preparado aqui um exemplo. Tem uma equação aqui, ó. Vamos ver essa equação. R, uma equação, tá? R igual a C a B mais C B A negado mais C negado A mais B tudo negado mais A mais B. Pronto. Então, como solucionar isso aí? Qual é o resultado dessa expressão, né? Isso seria uma coisa. Então, o que que a gente pode fazer aí, né? Então, se vocês observam aqui, temos A mais B negado e A mais B, né?
Tem caminho longo, tem um caminho simples, mas cada um vai de pronto raciocinar de alguma maneira, um pouco mais rápido, outro não tão rápida, uma solução mais rápida, é tipo assim, com, digamos, menos passos, outros com mais passos, mas a ideia é que sempre chegue na resposta correta, né? Então, já que estamos falando de uma álgebra que é sólida e concisa, então o resultado sempre vai ser o mesmo, né? Vejamos isso da seguinte maneira. Então, por exemplo, uma seria o quê? Eu tenho que C é comum, então eu posso colocar em evidência, isso seria o quê? A operação conjunção de C com A e C com B pode ser colocada como, digamos assim, por uma questão da propriedade distributiva, pode colocar em evidência C e quedar A, B negado, mais B, A negado, certo? E aqui poderíamos deixar igual. C, a pessoa poderia dizer, bom, aqui podemos aplicar o teorema de Morgan, então ficaria A, B negado, mais A, mais B, certo? Isso aqui, a pessoa poderia dizer o quê? Isso aqui é o quê? Uma disjunção, né? Então ficaria isso aqui, ficaria C. E aqui ficaria C negado, e aqui ficaria o quê? Do jeito que está aqui, existe uma, digamos assim, uma simplificação para isso, é o que a gente iria pensar, né, de antemão. Aí você pode pensar, bom, vamos fazer uma tabela, é verdade, né? Então eu posso dizer, vamos lá, A negado, B negado, mais A, dá quanto? E aqui eu posso fazer A negado, B negado, mais B. Isso aqui é igual a alguma coisa que é menor ou maior em termos de números e em termos, perdão, de variáveis e de operações lógicas? Essa seria a pergunta. Mas então, o que que a gente procura na hora de simplificar? A gente procura menor número de termos e menor número de operações. Por quê? Porque a gente está falando de reduzir o custo computacional. Se você quer reduzir o custo computacional, evidentemente isso se refere a quê? A menor número de operações, né? E se você tem menor número de operações e tem muitos termos, então, de alguma maneira, quando você reduz o número de operações, você termina também reduzindo, de alguma maneira, o número de termos, né? Termos me refiro a quê? Nesse caso, A, B e C. Se eu conseguir que essa expressão seja em termos de A e B, com certeza eu fiz uma redução em termos de termos, né? Descobri que o C não iria fazer nenhuma diferença na equação original. Mas eu também posso continuar com os mesmos três termos, A, B e C, as mesmas três variáveis, e reduzir o número de operações. Aqui, quantas operações originalmente eu tenho aqui? Então, eu tenho uma conjunção, outra conjunção, que teria três operações, duas conjunções e uma negação, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 operações, né? Certo? E aqui, do jeito que eu vou escrever agora, A negado, B negado, mais A mais B, eu vou ter menos, né? Aqui eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. De 14 passou para 10. Diminuiu? Diminuiu. Mas, vamos lá. Isso aqui pode ser reduzido a alguma coisa com menor número de termos ou menor número de operações? Essa seria uma pergunta que você deve se fazer cada vez que você for simplificar. Essa expressão aqui, vocês podem ver depois, posteriormente, aí, individualmente, se isso aqui consegue ser reduzido para uma coisa lógica, né? Para uma expressão lógica equivalente de menor número de termos ou menor número de operações. Beleza? Agora, quero me atentar para um detalhe aqui. Imagine que eu tenho a variável aqui, sei lá, alfa, né? Então, eu tenho alfa aqui e aqui alfa negado. Então, vamos fazer uma tabela de verdade. Se aqui alfa vale 0, então negado vale 1. Se alfa vale 1, então negado vale 0. Então, quanto dá alfa negado mais alfa? Isso aqui é um axioma, né? Mas eu só estou fazendo a maneira de tabela de verdade para que vocês talvez lembrem, né? 0 mais 1 vai dar 1 e aqui vai dar 1 também. Então, isso aqui, qualquer expressão booleana dessa maneira, alfa negado mais alfa é sempre 1. Então, concluímos que alfa negado mais alfa é sempre igual a 1, o que é lógico, porque se alfa vale 0, o contrário sempre vai ser 1. Se ele vale 1, o contrário vale sempre
0, e a condição da disjunção é que pelo menos um dos operandos tem que ser igual a 1. Então, essa expressão sempre vai ser verdade, sempre vai valer 1. Então, aqui, ó, se isso aqui que está embaixo da negação é alfa, então isso aqui também é alfa. Alfa negado mais alfa dá 1. Então, isso aqui tudo pode ser igual a 1. E acabou. Então, agora ficou igual a C, a disjunção B, mais C negado. E agora, com certeza, ficaram menos operações, né? Aqui ficou 1, 2 e 3 e 4 com a negação. De 14 passei para 4. Agora consegui meu objetivo. Ou seja, que se eu tivesse uma aplicação em automação de eventos discretos, os eventos que são aí? A, B e C. Tenho 3 eventos, né? A, B e C. E se eu tenho 14 operações, então eu posso garantir que essas 14 operações sejam reduzidas apenas a 4, utilizando os mesmos 3 eventos, né? Que no nosso caso aqui, os eventos continuaram sendo os mesmos, mas o número de operações agora passou a ser menor. Isso com certeza vai fazer uma diferença enorme na hora de fazer programas, né? Vejamos aqui outro caso. R igual a... Não, vejamos aqui um outro caso. Esse aqui é interessante. A C negado mais A negado C, certo? B negado mais AC mais AC negado, tudo, né? Assim, desse jeito, acho que sim, pronto. E B. Bom, vamos supor desse jeito. Aqui é AC, tudo negado. Isso aqui não é o mesmo que AC negado individualmente. Não é a mesma coisa. Só para deixar claro, né? Aqui é negação que envolve o resultado da conjunção, né? Então, isso aqui seria o quê? Olha bem, do jeito que está aqui, isso aqui seria quanto? Notem que o que está dentro poderia ser o mesmo que alfa, né? Vou colocar aqui em outra cor. Aqui isso seria como se fosse o quê? Alfa e aqui alfa. Então aqui teríamos alfa mais alfa negado, né? Estou dizendo que alfa aqui é a AC. Então alfa negado mais alfa vai dar o quê? Isso aqui que já sabemos que é 1. E aqui temos o quê? A disjunção exclusiva C. Então, o resultado poderia ser escrito da seguinte maneira: A disjunção exclusiva C vezes B negado mais B, porque aqui vai dar 1 e 1 vezes B. Bom, outra coisa, se eu tenho beta aqui, né? Eu acho que isso aí talvez vocês já sabem, né? Tipo, se eu tenho beta valendo 0 ou 1, aqui 1 vai ser 1 sempre, né? Na tabela é verdade. Então, beta vezes 1 vai dar 0 vezes 1 vai dar 0. E 1 vezes 1 vai dar 1. Então, essa coluna aqui é essa mesma coluna. Então, beta vezes 1 é o mesmo que beta. Então, beta conjunção 1 é o mesmo que beta. Então, outro axioma, né? Propriedade que a gente pode utilizar só para lembrar, né? Estou lembrando assim de maneira espontânea de algumas coisas que vocês podem, certo? Então, eu acho bom, né, vocês, depois dessa aula, começar a relembrar dessas coisas, né? Simplificação, tabela de verdade, mapa de Carnot, todas essas coisas, né? De alguma maneira, isso vai ser uma de grande ajuda, né? Bom, essa aqui certamente foi reduzida em termos de quê? De operações, mais uma vez, né? O número de eventos continua sendo o mesmo, A, C e B. Agora, o número de operações, evidentemente, diminuiu, certo? Vejamos um outro caso aí como para finalizar esse conjunto de exemplos. Vejamos esse aqui. Vamos ver o que, a ver. Um que de pronto pode ser um pouco intrigante, mas não é não. Somente a gente lembrar dessas propriedades, né? Aqui, ó. AB, certo? Mais AB mais AB. em, Tudo negado mais AB mais
A anegado mais B, né? Então, isso aqui, observem, o que a gente faz aqui? Então, isso aqui que está dentro do parênteses, vou colocar na cor verde para deixar claro, vou colocar um pouco, certo? Isso aqui seria A, disjunção B, só que negado, né? Apenas o que está dentro do parênteses, né? Então, e aqui temos o quê? A vezes A negado. Ah, então, vamos lá. Se eu tenho alfa e aqui tenho alfa negado, né? Então, vamos lá. Talvez a verdade aqui, ó. 0, 1. Então, aqui é 1, 0. Qual o resultado de alfa vezes alfa negado? Então, vai dar 0 aqui e 0 aqui também. Então, alfa negado vezes alfa é igual sempre a 0. Então, aqui isso dá 0. Aplicando esse outro axioma que a gente está revisando aí. 0 somado com alguma coisa, talvez é verdade, né? Se eu tenho uma disjunção, onde eu tenho beta, 0, aqui tenho 0 e 1, né? Dois possíveis casos, né? 0 vai ser 0 aqui, 0 aqui. Então, beta mais 0 vai dar igual a 0 aqui, e aqui vai dar 1 mais 0, vai dar 1. Então, essa coluna aqui é exatamente essa daqui. Então, beta mais 0 é igual a beta. Então, aqui teríamos 0 mais b, seria b, né? Então, aqui vamos reescrever já o que a gente conseguiu até agora. Daria o quê? A disjunção B, disjunção exclusiva B, mais A disjunção exclusiva B, certo? E tudo isso negado, né? Mais AB, mais, aqui seria 0 mais B, então seria B. Só que aqui, observem o que a gente tem. Se a gente chamar a disjunção exclusiva B de alfa, então aqui teríamos alfa negado. Alfa mais alfa negado é 1. Então aqui teríamos o quê? Toda essa expressão embaixo daquela negação grande seria o mesmo que 1 negado, que é igual a 0, né? Então teríamos, só para concluir aí, teríamos o quê? Então teríamos 0 mais AB mais B. 0 somado com qualquer coisa, de acordo com esse acima aqui, é aquela coisa, né? Então, AB mais B é o mesmo que AB mais B, que por sua vez é B a mais 1, certo? E A mais 1, qualquer coisa somada com 1. Não sei se, acho que eu falei sobre isso em alguma parte, não. Mas, bom, outra tabela é verdade, então. Só para, essa tabela de verdade que estou fazendo aqui é só para relembrar aquilo que em algum momento passado vocês já devem ter visto, só para fixar, né? Aqui eu vou colocar 0, 1, aqui 1, 1, e aqui eu vou colocar 0 mais 1 vai dar, nesse caso, é uma soma, né? Então vai dar, soma quer dizer disjunção. 0 ou 1 é o mesmo que 1. E 1 ou 1 é o mesmo que 1. Então, aqui vai dar A mais 1. Então, alfa somado com 1 é sempre 1, claro, porque eu já estou garantindo um elemento, um operando igual a 1. E ele sempre vai garantir aquela propriedade que diz que a disjunção é 1 se pelo menos um operando igual a 1. Então, aqui já está garantido, né? Então, obviamente, qualquer coisa somado com 1 automaticamente é 1. Isso já me ajuda a falar o seguinte, ó. Se eu tenho uma expressão booleana como isso aqui, a maneira de parênteses, vou falar isso aqui, ó. Imagine que eu tenho S, B negado, mais M, mais D, tudo negado e multiplicado por, por B. Quase implica, se eu somo tudo isso com 1, automaticamente toda essa expressão vale 1, né? Então, não importa. Então, uma jogada interessante é na hora de simplificar, é verificar esses pequenos axiomas, porque eles nos ajudam a simplificar mais rápido, né? Então, por exemplo, isso aqui tudo vai ser igual a 1. E 1 vezes B é o mesmo que B. Então, toda essa expressão que a gente tinha, que evidentemente tinha muitas operações e dois eventos,
passou a depender unicamente de um evento e de 0 operações, né? Não tem nenhuma operação. Então, esse tipo de análise é bom no ponto de vista de simplificar. A gente vai ter uma verdadeira, digamos assim, ou melhor, uma direta representação dessa vantagem quando a gente começou a trabalhar com esquema de comando. Tipo, você vai pegar um esquema de comando bem complexo, com boca de fiação, etc. E aí você vai fazer todas as equações booleanas que modelam ele. Aí, se você consegue simplificar essas equações, você torna aquele esquema de comando um pouco mais enxuto, certo? E provavelmente você vai dispensar muita coisa que, em princípio, você achava totalmente indispensável, né? Então, assim, é uma boa aqui, isso aqui, né? Então, essa expressão booleana aqui, ela representa o quê? Pode representar algum sistema de acionamento, alguma coisa, né? Mas, depois da simplificação, a gente notou que não era isso é que tudo isso aqui poderia ser simplesmente o estado do evento B, né? Então, essa é a ideia, né? A atividade que eu deixei para vocês me entregarem começa com isso aqui, com simplificação, certo? Então, vocês lá vão ter uma atividade curta aí, que vocês vão desenvolver para me entregar até amanhã, naquele horário, né? Bom, só como para, já antes de finalizar e já como querendo deixar um pouco, já como para deixar bem como contextualizar o que eu quero fazer nas próximas aulas, é isso aqui, ó. Esse aqui é o esquema de comando de uma partida, o esquema de comando que vocês estão vendo aqui à direita. Deixa eu... Todo mundo está vendo? Tá todo mundo conseguindo enxergar? Sim, só tá um pouco pequeno, professor. Sim. Aí já tá melhor? Aí tá melhor. Certo. Bom, gente, então aqui um esquema de comando de uma partida direta, né? Também eu sugiro que vocês, por favor, caso vocês não lembrem de alguma que outra coisa, peguem suas anotações ou livros de comandos e tentem lembrar de alguma que outra coisa, né? Mas para mim aqui vai ser uma das tantas coisas que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque esquema de comando não é a única coisa que a gente automatiza usando um CLP. Tem muitas outras coisas, né? Mas já que vocês devem ter trabalhado com isso, então eu vou partir daqui para começar a administrar a disciplina e aplicar aquilo que a gente falou até o momento, que seria o quê? Um conjunto de eventos, certo? Uma álgebra, conjunto de operações e o objetivo final que seria simplificar essas operações, né? Então, vejamos que aqui eu vou, ó, esse aqui é o Cadecimo, né? Aquele programa que eu comentei, né? Vocês podem baixar lá no link do Schoology que eu deixei. Aí vocês baixam e esse arquivo eu vou deixar também lá no Schoology, na aula de hoje, né? Vou botar lá uma pasta chamada aula 01 e lá vocês vão encontrar esse arquivo. É bem simples de trabalhar, né? Aqui vocês têm o que? O disjuntor, né? O relé térmico, a contactora K1, né? Que fecha e liga o motor, né? Permite a continuidade, passagem de corrente, né? De cada uma das três fases. E aqui, conectado na fase L, né? E no neutro, eu tenho que um pequeno, digamos assim, circuito de comando que está composto de que, bom, fundamentalmente de um botão de liga e um desliga, certo? E temos aqui uma contactora auxiliar que está associada à bobina K1, né? Então, cada vez que a bobina K1 é acionada e ligada, energizada, esse contato aqui é fechado, que na verdade é o que vocês devem conhecer lá como retenção, né? E aqui temos uns contatos, né, associados ao relé térmico, certo? E um botão de emergência, caso a gente precise pressionar, mas ó, eu vou tirar isso aqui melhor. Vou fazer assim isso. A gente pode colocar, mas para o que eu quero falar agora, eu não vou me complicar tanto assim, não. Acho que tá. Pronto. Bom, então o que que a gente vai fazer aqui? É bem simples, né? Aqui você simula, né? Só que aqui, vamos ver se vai. Ah, tá, pronto. Ah, não, peraí. Fecha aqui. O contato, esse seria um contato automático, né?
que apenas energiza o seu circuito, ele se fecha, né? Então dá uma segurança. E aqui eu vou pressionar o liga, né? Quando eu pressionar o liga, com o mouse aqui, peraí que tá lento aqui. Aí foi, pronto. Então, ligou e observem que o K1 ficou fechado, ou seja, ficou com a retenção, né? O papel da retenção é esse. E aqui fechou K1, né? Certo? Que seria a contactora associada à bobina K1, certo? Se eu pressionar desligo aqui, ele então certamente vai abrir esse circuito, certo? Esse circuito aqui é como se fosse a representação da continuidade associada à corrente, né? Que passa pela bobina, né? Se eu pressiono aqui o botão desligar, pronto. Aí desliga o K1 e abriu o K1, né? Certo? Então, essa seria uma partida direta. Vamos ver como é que seria, digamos assim, uma maneira de pegar esse circuito de comando, né, e transformá-lo em uma equação booleana. Então, a dica vai ser a seguinte: quando você tem um acionamento de motores, você sempre tem um circuito de força, que é esse aqui, que vocês estão vendo à sua esquerda, né, o circuito de força ou de potência, né, e aqui está o circuito de comando ou controle, né, à sua direita, né. O que a gente vai fazer então é o quê? Deixa eu ver se eu tenho como pegar isso aqui. Ah, peraí. Eu vou. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho como fazer um print disso aí e. A maneira de exemplo, então, vamos ver aqui. Pronto. Acho que foi. Então vamos pegar esse circuitinho aqui, que é o circuito de comando. O que que a gente quer então nessa disciplina? Pegar um circuito de comando. Esse circuito de comando, na verdade, é como se fosse o circuito de controle, aquele que liga e desliga o motor, certo? Mas, obviamente, que a gente não, como já falei, não vai se preocupar somente com motores e acionamento de motores. Claro que vai ser uma boa maneira de eu introduzir vocês nas soluções que podem ser feitas com CLP, mas não é a única coisa. Só que o que eu quero fazer então com esses circuitos, por enquanto, é tentar mostrar para vocês a relação que existe entre essa álgebra booleana e o circuito de controle, certo? Porque posteriormente vamos pegar circuito de controle de outra natureza, pneumáticos, ou eletropneumáticos, hidráulico, etc. E vamos fazer a mesma coisa com a álgebra booleana e depois programar um CLP. Antes de programar, a ideia é que você saiba transformar o sistema em algo formal, e esse formalismo é o que é a álgebra booleana modelando os eventos do sistema, independentemente da natureza, se seja pneumático ou elétrico. Mas, por enquanto, só para dar uma introdução assim, não tão desconexa do que vocês já aprenderam, eu vou utilizar, né, os comandos elétricos, tá? Então, aí eu vou começar aqui por esse exemplo, tá? Que seria o quê? Uma partida direta. Então, partida direta, certo? A partida direta, já expliquei lá no Cadecimo como funciona. Por um momento, eu vou me esquecer disso aqui, tá? Eu vou Vamos desconsiderar isso aqui, certo? Esses contatos automáticos que tem aqui, ó.
Vou tirar isso aqui. Faz de conta que não existe. A corrente, ela vai passar por aqui pela face, né? Vou colocar aqui em outra cor. A corrente, ela vem por aqui, né? Vai passar pelo disjuntor, perdão, pelo contato associado, contato auxiliar do relé térmico, né? E vai passar por aqui, certo? E vai chegar nesse ponto. Nesse ponto, a corrente vai se dividir em duas parcelas. Uma que vai passar pelo botão liga e uma outra corrente que vai passar pelo contato auxiliar K1, né? E depois se encontra aqui, né? Chega aqui no botão normalmente fechado, desliga. Aqui seria um botão NF, ó, e um botão NA, certo? Então, é um botão que pode ter dois eventos. Em um momento vai estar aberto aqui e em outro momento vai estar fechado. O mesmo acontece com esse. Em um primeiro momento vai estar fechado e depois vai estar aberto, certo? A corrente chega na bobina e volta para o neutro, certo? Beleza. Analisando isso, seguindo essa lógica que a corrente percorre, né? Na lei passiva de sinais, né? De circuitos, então a gente pode utilizar a álgebra booleana para modelar esse sistema, né? Como é que a gente faz isso, então? Deixa eu... Pronto. Então, peraí, aqui, certo? Então, como que a gente faz isso? Então, vamos pensar no seguinte. A corrente, ela tem dois caminhos. Então, a corrente pode ir por esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui, certo? Que seria um caminho, e pode ir por um outro caminho, que seria esse aqui, certo? Então, temos dois caminhos, o preto e aquele outro azul que estou desenhando aqui, né? Então, nesse sentido, eu vou utilizar a minha lógica, que seria o quê? Eu vou por um caminho ou por outro caminho, ou é o quê? Disjunção. Então, eu tenho que ter uma equação que, no mínimo, tenha uma disjunção. Então, isso me leva a pensar no seguinte: a corrente vai passar por F7, né? Depois vai passar por onde? Pelo botão liga. Depois vai passar por onde? Pelo botão desliga, né? E pronto. Esses são os três elementos que vão ser atravessados pela corrente, né? No primeiro momento. No segundo, perdão, na primeira opção, né? Porque é ou, né? Então eu tenho uma opção ou a outra, né? Então a primeira opção que a corrente tem é passar por esses três elementos: F7, liga e desliga, certo? A segunda opção vai ser passar por onde? Vai passar por F7, vai passar por K1 e vai passar por desliga, certo? E depois chega em K1, na bobina, certo? Então quer dizer o quê? Que a gente tem uma equação já. Então a gente pode colocar aqui, eu vou colocar aqui a maneira de uma maneira assim um pouco mais simples. Eu vou colocar aqui, a esse aqui vou lhe colocar a esse botão vou colocar A. Aqui vou continuar chamando de K1. Aqui vou chamar de F7, ou melhor, F, só F. Aqui vou colocar botão B. E aqui continuo chamando K1, certo? Então, se eu for fazer uma equação, vamos pensar que esses dois caminhos são representados pela passagem da corrente nesses três elementos, nesses seis elementos, aliás, né? Só que três em um caminho e três no outro. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar de quê? A bobina, eu vou chamar de K1. Então, eu vou colocar K1 no membro, digamos assim, esquerdo da equação. Já no membro direito da equação, do lado direito da equação, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o primeiro caminho, que vai ser o quê? Uma conjunção. Sempre um caminho vai ser uma conjunção. Então, o primeiro caminho que está associado a quem? A F7, que agora chamamos de outra maneira. Aqui vai ser F, aqui vai ser A e aqui vai ser B. Aqui vai ser F, aqui vai ser K1 e aqui vai ser B, né? Então,
K1 vai passar por um caminho que vai ser F e A e B. Ou seja, a corrente tem que passar por F ou seja, a conjunção A e B. Ou seja, é uma condição forte de conjunção. Então tem que ser F e A e B. Ou, porque lembram, tem um outro caminho, né? Então esse outro caminho aqui é F e K1. Um ponto aqui para representar a conjunção, outro ponto para representar o quê? E B. Pronto. Só que aí, essa seria, digamos, a maneira, digamos assim, o modelo algébrico desse sistema de comando. E agora faço que K1 vai ser igual a... Eu posso simplificar? Posso. Aqui você diria, não, mas é só colocar em evidência F e B, porque são os dois termos em comum. Mas quando você coloca termos em comum em evidência, você reduz não o número de termos, mas se reduz o número de operações. E isso, com certeza, é um dos nossos objetivos, né? Então, eu vou colocar aqui F, B, ponto, e aqui eu vou colocar A mais K1. Então, aqui eu tinha quantos termos? 3, né? 3 não, perdão, tinha 4, né? F, A, B e K1, certo? E agora continuo tendo os mesmos 4, certo? Só que agora o número de operações, aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, agora passou a ser 1, 2, 3. 3 operações, né? De 5 passou para 3, reduz o número de operações. Então, a ideia dessa disciplina vai ser isso. Sempre pegaram, pelo menos por enquanto, por algumas aulas, vai ser pegar esquemas de comando e traduzi-los em equações, né? E já no final você simplificar. E quando você termine de simplificar, posteriormente a gente já vai pegar tudo isso e transformar em uma, digamos assim, em instruções de programação para um CLP, certo? Bom, eu acho que a álgebra booleana, de certa maneira, é uma boa maneira de se introduzir nisso aí, né? Imaginemos por um acaso, antes de terminar já a aula, imaginemos por um acaso que a gente escolhe um esquema de comando um pouco mais elaborado, um pouco, ou melhor, não tão simples quanto esse, né? Então vejamos, vou trazer aqui um. Tem algumas listas que eu já preparei para vocês, mas eu vou me adiantar um pouquinho com algumas coisas. Agora, se vocês acham que eu estou indo muito rápido, alguma coisa, vocês podem me dizer, pode explicar de novo, tal coisa, né? Não tem problema não. Agora, se vocês não me falam, eu vou avançar, tá? Mas se vocês se pronunciam e dizem, não, peraí, não entendi essa parte, pode explicar de novo, eu explico de novo, não tem problema não, tá? É só não ficar calado, porque senão eu não vou saber que você não está entendendo, tá? Só para você não cair nesse erro, tá? De achar que eu vou saber que você não está entendendo. Imagine esse exemplo aqui só para finalizar, tá? Aqui eu tinha uma bobina, né? E essa bobina é K1. Aqui quantas bobinas eu tenho? Aqui já tenho 3, né? Então, se para uma bobina eu tenho uma equação, para 3 eu vou ter que ter 3 equações. Então, vamos fazer aqui rapidamente, né? De alguma maneira. Se vocês não entendem, ou se vocês acham que eu fui muito rápido, vocês me falam, tá? C1. Olha, aqui temos C1, C2, C3, tá? Então, eu vou fazer uma equação aqui, e já as outras vocês podem finalizar, né? Posteriormente, mas lembrem que a atividade número 1 já cutuca essas coisas que eu falei hoje, tá? Uma atividade curta, mas que com certeza vai ser proveitosa, tá? C1 é igual aqui, ó. Se a gente considerar, por exemplo, a partir daqui, ó, a partir desse nó, desse ponto aqui, como seria? Seria B0 negado, porque B0 está como? Normalmente fechado, então é negado. Conjunção com quem? Com B1. Está normalmente aberto, então não tem negação. E, que mais segue? Estou seguindo a corrente, ela está indo por aqui, ó. Então, ela passa por B0, que está negado, B1, que está aberto, C2, que está como? Fechado, então vai ser C2, fechado, e C3, que está fechado também. E pronto. Ou, tem outro caminho para chegar a C1, tem, é ir por aqui, ó. O único que eu vou mudar é que já não vai passar por B1, e sim por C1. Então, é ou
B0 negado, que mais? C1, C2 negado, C3 negado, né? Só para me adiantar um pouquinho, Professor, C2, só que vocês vejam, C2 seria o quê? Outra bobina. Diga, pode falar. por que no exemplo de cima, Oi? por que no exemplo de cima, o senhor não considerou o contato do relé térmico como barrado? O F7 lá. Perdão, foi mal, porque eu coloquei aqui F, não foi? Eu troquei e realmente aqui está, isso é bom que você falou, com certeza, obrigado também, me passei aí. Acontece, aqui realmente tem que ser negado, porque aqui é NF, NF, isso, NF, né? E aqui também, desligado, só que eu botei B, então aqui seria F negado, aqui seria B negado, e aqui também B negado, e aqui também, né? Os Isso. dois, né? Então, realmente, é isso mesmo. Muito bem, é isso aí, tá? Então, aqui, ó, inclusive, acho que eu esqueci de falar isso, vamos utilizar essa nomenclatura, né? Se tem um contato NF, e eu chamo ele de alfa, então isso é o mesmo que alfa negado. E se eu tenho um contato Na chamado beta, então isso vai ser o mesmo que beta normal, certo? Então é isso mesmo. Eu acho que eu esqueci realmente falar isso aqui na hora, mas já que você me lembrou isso aí, obrigado. F, que seria NF, então seria F negado, e B também é NF, então vai ser B negado sempre, né? Aqui não vou ter negado porque eu estou somente mencionando os eventos, tá? Mas na hora de colocar na equação tem que ir negado, realmente. E aqui Na também, só que aqui Na é aberto, então tem que ficar assim, sem barra, né? E seguindo isso, esse raciocínio apresentado aqui também, né? Aqui seria C2. C2 seria como? Então ele vem por aqui, desce por aqui, né? E chega aqui. Tem só esse caminho? Então, só tem esse caminho, né? Então, é somente uma equação de uma conjunção, que seria quem? Seria B0, né? Mas aqui é B0 negado nessa parte, mas aqui é B0 sem negação, percebe? Então, aqui vai ser B0 aberto, né? Então, fica B0, conjunção com C1, que é fechado, e pronto. É isso tudo. Já agora, C3 é uma outra equação, vai ser o quê? Essa mesma coisa, só que agora acrescentamos C2 negado. Perdão, C2 aberto, né? Então, nesse caso, ficaria B0, C1 negado e C2. E aí está. Então, dessa maneira, vocês vão trabalhar uma atividade que eu deixei para vocês. Espero que não esteja complicado até o momento nada do que eu estou passando aqui. Se vocês alguma dúvida, gente, do que eu fiz até agora, alguma observação, alguma coisa, está claro, né? Tá claro, sim. Pronto, gente. Então, assim, digamos que inicialmente essa seria a minha proposta. Vocês vão pegar a atividade número 1, vão fazer 3 exercícios que eu deixei aí para vocês responderem via Schoology. Não precisam, eu acho que vocês não vão precisar anexar documento, mas se lá pedir para anexar alguma solução formal, tipo alguma equação, uma simplificação, vocês podem fazer lá no papel e anexar, entendeu? Mas se ele não está pedindo, não precisa, tá bom? É somente como para vocês fazer uma revisão, estudar, né? Certo? Reforçar isso aí, porque a gente vai precisar ao longo da disciplina, tá bom? Mas por hoje era só isso, gente. Essas notas aqui eu vou sempre deixar lá no Schoology, como falei, numa pasta cujo nome será o número da aula. A aula de hoje é a número 1, então lá vai ter uma pasta chamada aula número 1. E vocês baixam e lá vai ter tudo. Um arquivo, aliás, um arquivo .zip. Eu sempre faço isso. E aí vocês baixam lá e tem tudo. A aula fica gravada e, sim, acho que eu nem falei isso, mas era bom ter falado, né? Todas as aulas vão ficar aqui, né? Certo? Mas eu vou colocar aqui também um link para que vocês acessem os encontros assíncronos quando eu deixar alguma atividade, entendeu? Tipo assim, se eu deixo alguma atividade para você fazer na sexta, pues vai estar indicado lá no cronograma, certo? Ou você vai encontrar também um link aqui no Schoology, você vai entrar lá e vai verificar sempre se eu deixei alguma coisa lá, alguma
digamos assim, algum conteúdo adicional, uma aula adicional. Então você vai encontrar lá. Se tiver alguma aula adicional, essa aula vai aparecer lá no canal de YouTube com o número da aula que tem lá no cronograma. Sempre dessa maneira, para assim você não se perder, tá? Todo mundo entendeu isso aí? Só para. Eu me estava esquecendo de falar isso também. Sim, professor, tranquilo. Tá bom, gente. Então, por hoje é só isso. Vou parar aqui a gravação, tá? Dúvidas? Não, até agora não. Tá bom.